Nós falávamos na aula passada, começamos a estudar na aula passada, depois de ter concluído a assistência como primeira espécie de intervenção de terceiros, nós havíamos começado a tratar da denunciação da lide, se eu não estou enganado. E eu disse a vocês, só para a gente poder lembrar, que as hipóteses de cabimento da denunciação estão previstas no famoso artigo 70 do Código de Processo Civil, do qual nós começamos a estudar o inciso 1, que é a hipótese de risco de evicção, e estávamos começando a estudar o inciso 2. Então, só para a gente poder retomar aqui, então a primeira hipótese é de risco de evicção. Tá bom. A segunda hipótese, que é a que eu quero retomar, é a seguinte: cabe denunciação da lide do possuidor direto ao indireto ou proprietário. Tá? Então, nós estávamos falando dessa hipótese e eu dizia para vocês que, por razões, enfim, que não vem ao caso discutir aqui, o legislador brasileiro considerou a posse um fenômeno desmembrável. Lembram? Quer dizer, o legislador vai dizer que em determinadas circunstâncias, a posse original ou originária se desmembrará, dando origem a duas posses, a direta e a indireta. E eu terminei a aula passada dizendo o que produz, o que provoca esse desmembramento. O que era mesmo? A existência ou de um contrato, ou de um direito real, pelo qual se faz a entrega temporária de um bem. Então, sempre que por força de um contrato ou de um direito real houver a entrega temporária do bem, a posse se desmembra. De sorte que aquele que entrega o bem fica com a posse indireta e aquele que o recebe fica com a posse direta. Foi aí que nós paramos na aula passada. Agora, uma coisa que não deu tempo de eu falar, que eu queria aprofundar um pouco com vocês, é a seguinte. O inciso 2 faz referência à denunciação da lide do possuidor direto ao indireto ou proprietário, tratando, portanto, o possuidor indireto e o proprietário como pessoas diferentes, ou pelo menos não necessariamente iguais, na medida em que fala de possuidor indireto ou proprietário. Cabe perguntar, mas o possuidor direto e o proprietário não são sempre a mesma pessoa? Ou perguntando de uma outra maneira, é possível se ter posse indireta sem ser proprietário? Ou ser proprietário sem ter posse indireta? Agora estou em dúvida. Ou existe sempre coincidência entre essas duas condições? Bom, eu sempre gosto de citar o exemplo aqui de alguns autores, de alguns civilistas que eu acho que podem ser úteis para a gente. Imaginem a seguinte situação. Imaginem um imóvel, não é? Cujo proprietário seja A. Então, vamos colocá-la como proprietária. Né? Imaginem que A entregue o imóvel para B em usufruto. Então, B assume a condição de usufrutuário. É possível, não é? Imaginem agora que o usufrutuário entregue o imóvel a C em locação. Também é possível, não é? E C entregue o terreno a D em sublocação. Professor, por que o terreno está diminuindo? Não, é porque não cabe na louça. Tá, mas é o mesmo terreno, só para sublocação. Então, tudo isso é possível. Então, nós temos um dono. Esse dono entregou o imóvel, o terreno em usufruto, né? O usufrutuário locou o imóvel, é possível, e o locatário o sublocou.
Então nós temos, digamos, 4 pessoas envolvidas de uma forma ou de outra com esse imóvel, tá certo? Pois bem, quem tem posse direta, quem tem posse indireta nessa sequência, vamos dizer assim? Eu diria para vocês que a posse direta é sempre fácil de identificar. É mais fácil. Porque só tem posse direta, como o nome sugere, aquele que tem a coisa consigo, né? Aquele que efetivamente tem a apreensão da coisa, mantém a coisa consigo. Então, posse direta é esse aqui. Tá? Esse tem posse direta. O sublocatário, portanto. Agora, mais interessante é saber, e posse indireta? Quem que tem? Será que é só o A que é o proprietário? Será que é só o C, que é o penúltimo da cadeia? Será que é só o B? Será que são os 3? Ou será que não é ninguém? Quem que tem posse indireta? Porque o que chama a atenção nesse exemplo, né? Assim, é que geralmente quando a gente pensa em desmembramento da posse, a gente pensa num contrato ou num direito real que desmembra a posse. Aqui nós temos uma sequência de contratos e direitos reais, dos quais resulta sempre a entrega temporária do bem, a usufruto, a locação, a sublocação e assim por diante. Então, havendo desmembramentos sucessivos, bom, a posse direta é sempre fácil de identificar, é quem retém a coisa consigo. E a indireta? Bom, resumindo, é tranquilo o entendimento de que quando há desmembramentos sucessivos, todos os integrantes da cadeia, tirando o último que tem posse direta, todos os integrantes anteriores têm posse indireta. Então esse aqui tem posse indireta, este tem posse indireta, esse tem posse indireta. Tá? Tem alguns autores até que para distinguir, chamam esta mais próxima da direta, de indireta de primeiro grau, indireta de segundo grau e indireta de terceiro grau. Né? Só para permitir a identificação. Mas todas são posses. Então, o que seria importante vocês perceberem é o seguinte: tem 4 pessoas aqui que têm posse. Né? Isso pode causar alguma perplexidade para vocês, porque o proprietário já entregou a coisa em usufruto, que por sua vez já entregou. Mesmo assim, os 4 mantêm posse. Eu não gosto de usar essa palavra, não é uma ficção propriamente, mas é um artifício legal para que todos os integrantes da cadeia possam permanecer com a posse. E para que isso? Para que se eventualmente houver algum esbulho, e aqui quiser perpetrar um esbulho, quem que tem interesse em defender a posse dessa coisa? Quem que pode ajuizar a ação possessória contra um eventual invasor? Resposta: qualquer um dos possuidores, tanto o direto quanto o indireto. Até já que nós estudamos esse assunto recentemente, seria caso de perguntar, professor, e eles podem se agrupar? Podem se reunir? Sim, claro. Mesmo sendo um com posse direta e outro com posse indireta, como é o mesmo imóvel, como é a mesma situação, o mesmo pedido que a defesa da posse do bem, existe liame suficiente para a formação de um litisconsórcio. Agora, naturalmente, será um litisconsórcio facultativo e não um necessário, né? Porque qualquer um tem legitimidade sozinho para defender a coisa. Tudo bem? Agora, só para eu não me perder aqui, o que me interessa mostrar para vocês é o seguinte: a pergunta que eu tinha levantado de início é: será que sempre há coincidência entre a condição de possuidor indireto e proprietário? Reparem por esse exemplo que nem sempre. Por quê? Porque nós temos pelo menos 2 possuidores indiretos aqui,
este B e este C, que têm posse indireta, mas não são proprietários. Não é? Não são proprietários. Então, o possuidor indireto nem sempre será proprietário. Uma coisa não induz a outra. A propósito, né, eu aproveito esse exemplo para mostrar uma coisa para vocês que às vezes a gente se esquece. Notem. Olhem bem para a luz, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma vez eu estava assistindo a uma prova, a um exame, e o examinador perguntou assim, era uma candidata, perguntou assim para ela: doutora, vou lhe fazer uma pergunta bem simples. Ah, excelência, muito obrigado. Agradeço. Agradeço. Doutora, me responda o seguinte, pense num locatário. Locatário, hein? Pois bem, me responda rapidamente, doutora. Que tipo de posse um locatário tem? Direta ou indireta? E a candidata, sem muita hesitação, respondeu: locatário, direta. Posse direta. Porque a gente está muito mais acostumado com a ideia de que um locatário tem posse direta, porque o locador tem posse indireta. Só que olhem para a lousa aqui um minutinho. Olha o nosso locatário. No nosso exemplo aqui da lousa, o locatário tem que tipo de posse? Indireta. Então, qual teria sido a resposta mais exata ou mais precisa que essa candidata poderia ter dado ao seu examinador? Excelência, meu caro examinador, depende. Depende. Se o locatário for o último da cadeia de desmembramentos e tiver a coisa consigo, ele terá posse direta. Mas se houver mais um desmembramento, como por exemplo uma sublocação ou um comodato pelo qual ele entrega temporariamente a coisa, aí então a posse dele será indireta. Não dá para responder sem maiores informações. Tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês me disseram no exemplo anterior, vocês me disseram no exemplo anterior, então nós vimos que nem sempre quem tem posse indireta terá também a condição de proprietário. Isso está provado. Agora, vamos mudar um pouquinho o exemplo. Vamos imaginar que A seja proprietário desse terreno. Tá? Então está registrado em nome dele. Quem consultar o registro de imóveis verificará que está em nome de A. E além disso, ele mora lá. Habita ali no terreno. Ocupa o terreno. Então, se eu perguntasse a vocês que tipo de posse ele tem, direta ou indireta, ou as duas? Ou depende, ou tal, ou enfim, que tipo de posse A tem? Primeiro, será que ele tem posse? Bom, ele mora lá. Então, que tipo de posse ele tem? É curioso, porque por que eu estou trazendo esse exemplo? Né? Para evitar uma confusão que muita gente faz. Em quase todas as turmas em que eu pergunto isso, os alunos respondem: professor, se ele é dono e mora, ele tem as duas posses, a direta e a indireta. Acontece, gente, que eu estou dizendo para vocês desde a aula passada, que posse direta e indireta só existem quando havia uma posse originária, inicial, que se desmembrou ou por força de um contrato ou por força de um direito real, pelo qual tenha havido a entrega temporária do bem. Ora, eu pergunto a vocês, vocês estão vendo aí algum contrato ou algum direito real pelo qual se fez a entrega temporária do bem? Não, então a posse não se desmembrou. E se a posse não se desmembrou, ela não é nem direta nem indireta. O que A tem, então? Ele tem a propriedade e tem a posse.
que não será nem direta nem indireta, porque não desmembrada. É simplesmente posse. Não é? Só surgirá eventual posse direta e indireta se ele entregar o bem temporariamente a alguém. Tá? Então, tomem cuidado, porque às vezes a gente esquece que posse direta e indireta, a gente fica com essas duas coisas na cabeça, e esquece que elas pressupõem um prévio desmembramento da posse, senão elas não existem, senão o que existe é só posse. Tá? Agora, professor, você entrou nesse assunto da posse, direta, indireta, tá, mas, professor, você está lembrando que o nosso assunto é denunciação da lide, né? Na verdade, estava quase esquecendo, mas estou lembrando. Então, vamos só voltar para a denunciação da lide rapidamente, lembrar. Então, deixa eu voltar aqui. Não. Aqui. Então, cabe denunciação. O que o artigo 70, inciso 2 do Código diz é que cabe denunciação da lide do possuidor direto, isto é, daquele que, tendo havido divisão da posse, ficou com a posse direta, cabe denunciação da lide dele ao possuidor indireto ou proprietário. Claro, em situações em que haja o que entre eles? A denunciação da lide pressupõe sempre a existência de direito de regresso. Então, há hipótese, eu daqui a pouco dou exemplos, em que o possuidor direto terá direito de regresso contra o indireto ou o proprietário. E esse direito de regresso pode ser exercido por meio da denunciação da lide. Exemplo. Vou dar um exemplo concreto. Não sei se vocês se lembram, mas assim, quando um imóvel é alugado, tem o locador e o locatário, né? A quem cabe responder pelas despesas do imóvel? De manutenção, ou de preservação, ou de... A quem cabe? Ao locador ou ao locatário? Vocês lembram? Então, também aqui a melhor resposta eu acho que seria depende, porque a lei do inquilinato classifica as despesas em duas grandes categorias. As despesas ordinárias e as extraordinárias. Ordinárias são as de manutenção, as do dia a dia, limpeza, pequenos reparos, despesas do dia a dia. Naturalmente, essas despesas ordinárias cabem a quem? Pela lógica. Ao locatário, porque é ele quem está ali, é ele quem mora e é ele quem está usando. Tá? Por outro lado, as despesas podem ser extraordinárias, que essas já não são propriamente de manutenção, não são despesas do dia a dia, mas são reparos mais estruturais. Né? Por exemplo, reformas de encanamento ou de estrutura, apareceu uma rachadura no apartamento, um vazamento na parte hidráulica, etc. É o locador que tem que pagar. Isso está na lei do inquilinato, né? Acho que são os artigos 22 e 23, salvo engano, da lei do inquilinato. Tá bom. Mas imaginem a seguinte situação concreta, fato verídico, que eu gosto sempre de contar. Um jovem casal, na faixa dos 20 e poucos anos, logo depois da festa do casamento, foi morar no apartamento que um dos cônjuges havia ganhado de presente dos pais. Então, era uma família de classe alta, ou classe, enfim, família de recursos. O pai deu de presente um bom apartamento e o jovem casal foi morar ali. Tá? Feliz da vida, voltaram de viagem, estavam ali com os presentes do casamento, etc. Tá? Era um apartamento por andar. O
O apartamento de cima estava alugado. Tá? Então tinha um locatário e um locador no apartamento de cima. O fato é que, numa certa noite, não se sabe bem como, do apartamento de cima houve um vazamento no encanamento. Tá? Não da coluna central, porque vocês sabem que, até falei disso recentemente, quando é da coluna central, a responsabilidade é do condomínio. Mas houve um vazamento na ramificação do apartamento de cima. Por falta de manutenção, sei lá, por falta de cuidado, por alguma outra razão, vazou. O casal, então, não percebeu, foi durante a noite, não ouviu, né? Quando eles acordaram no dia seguinte, que eles abriram a porta do quarto para ir para a sala, perceberam, então, que por causa do vazamento, a sala estava inteira alagada. Com os móveis novos, etc. E pior, os presentes de casamento boiando naquela água, que não era propriamente potável, digamos assim, porque era esgoto, né? Era água de encanamento, enfim. Bom, sofreram danos e decidiram ajuizar uma ação de reparação. Pelo sistema da lei do inquilinato, e para facilitar, como veio do apartamento de cima e estava locado, eles optaram por ajuizar a ação contra o locatário. E pode, pelo nosso sistema, porque são eles que estão ocupando, o locatário é que estava ocupando o apartamento de cima. Só que como se tratava de problema de encanamento, problema, portanto, associado a despesas extraordinárias, a responsabilidade final acaba sendo de quem? Do proprietário, do locador, né, do possuidor indireto, etc. Então, o que aconteceu? Foi ajuizada a ação contra o locatário, mas como o locatário tinha direito de regresso, ele requereu isso que nós estamos estudando, a denunciação da lide ao proprietário. Com fulcro no artigo 70, inciso 2 do Código de Processo Civil. Tá? Então, eis um exemplo de direito de regresso do possuidor direto ao possuidor indireto ou proprietário. Tá? Pois bem, o artigo 70 tem um terceiro inciso, são 3 incisos, que vai dizer que cabe também denunciação da lide sempre que houver direito de regresso decorrente de lei ou contrato. Direito de regresso decorrente de lei ou contrato. Artigo 70, inciso 3. Antes de explicar esse inciso e de dar exemplos e de trabalhar um pouco com ele, reparem que assim, uma crítica que alguns processualistas fazem, acho que até tem uma certa razão, é a seguinte: esse terceiro inciso é super aberto, amplo, abrangente. Diz, no fundo, o que ele diz é que cabe denunciação da lei sempre que houver direito de regresso, seja esse direito de regresso decorrente de lei ou de contrato. Que, aliás, o direito de regresso é sempre decorrente de lei ou de contrato. Então, o que algumas pessoas criticam é que esse inciso 3 é tão amplo, que a rigor, nem precisaria do inciso 1 e do inciso 2, porque esse inciso 3 sozinho, dada a sua amplitude, daria conta de todas as hipóteses de denunciação da lei. Tá? Mas, enfim, dá para dizer assim que a vantagem desse inciso 3 ser tão amplo é que, justamente por conta da sua amplitude, é que a gente pode considerar que o rol do artigo 70 é um rol taxativo, né? Porque a amplitude, o inciso 3 é de tal forma amplo que ele abarca tudo, né? Não fica nada fora. Mas, em suma, o que ele diz é isso, que cabe denunciação da lei sempre que houver direito de regresso decorrente de lei ou de contrato. Tenho certeza
que vocês terão muita facilidade em me dar exemplos de direito de regresso decorrente de contrato, por exemplo. Lembrem para mim um contrato, que eu estou esquecendo, que assegura a quem o celebra direito de regresso. Tem um muito famoso, que é, eu acho que o mais famoso é o contrato de seguro, né? Porque vocês lembram, quando eu faço um seguro, eu posso fazer seguro dos danos que eu sofra e também seguro dos eventuais danos que eu cause a outrem, né? Quando for seguro dos danos que eu cause a outrem, isso significa que, se de fato eu os causar, esse terceiro vai mover uma ação de indenização contra mim. Mas como eu tenho seguro, eu terei direito de regresso contra a minha seguradora, não é isso? Então, o contrato de seguro é um exemplo. Tá? E certamente vocês se lembrarão de inúmeros exemplos de direito de regresso decorrente de lei. Por exemplo, nossa, professor, acho que são tantos, que nesse momento eu não estou lembrando de nenhum. Olha, talvez o exemplo mais simples que eu possa dar para vocês, assim, vocês lembram daquela regra de que quando um empregado, no exercício das suas atividades, causa danos, a lei optou por responsabilizar também o patrão. Então, tem lá aquele dispositivo e o patrão responde pelos danos causados pelo empregado no exercício das suas funções. Só que, em contrapartida, o patrão tem direito de regresso contra o empregado. Ou, se vocês quiserem trazer isso para a esfera do direito público, quando o funcionário público, no exercício das suas funções, comete danos, o Estado responde. Mas, havendo culpa do funcionário, o Estado tem direito de regresso contra o funcionário, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Não é? Exatamente. Então, assim, tem inúmeros exemplos, gente, não vamos aqui, mas tem inúmeros exemplos de direito de regresso decorrente de lei ou de contrato. Então, essa redação do artigo 70 é aberta, uma redação ampla, né? No fundo, o que esse artigo está dizendo é, bom, havendo direito de regresso, cabe denunciação da lide. Porém, e aqui a gente entra num ponto importante, eu preciso abordar com vocês um tema que não é tão simples agora, que é o seguinte, apesar dessa redação tão ampla do inciso 3, cuja leitura dá a impressão de que basta haver direito de regresso para que caiba a denunciação da lide, nos últimos 20, 30 anos, mais ou menos, foi ganhando corpo um entendimento, uma jurisprudência, que hoje eu diria que é predominante, inclusive no STJ, de que a este inciso 3, apesar da sua redação larga, apesar da sua redação ampla, deve-se dar uma interpretação restritiva. Tá? Isto é, apesar da amplitude dos termos do inciso 3, a jurisprudência não vem, autorizando a denunciação da lide em todos os casos em que exista direito de regresso. A jurisprudência vem impondo restrições. Então, o que eu queria mostrar para vocês? De onde vem essa jurisprudência, qual é a ratio dessa jurisprudência e o que ela diz. Para isso, eu vou me valer do exemplo, né, da situação, que foi a que começou a gerar essa jurisprudência, que é a seguinte. Vamos imaginar, por hipótese, o seguinte. Vamos imaginar que um funcionário público, no exercício das suas atividades, venha a causar danos a um particular. Tá? Então, o particular decide mover uma ação
de indenização. Bom, vamos por partes. Pode o funcionário público ajuizar ação só contra a fazenda pública? Pode, porque a fazenda responde pelos danos do funcionário. Pode o particular preferir acionar diretamente o funcionário público? Também pode. Também pode. Aí fica a critério dele. Só por curiosidade, se vocês fossem advogados do particular, vocês acionariam quem? É melhor acionar a fazenda ou melhor acionar o funcionário? Resposta. Só no caso concreto que a gente consegue responder essa pergunta. Pelo seguinte, acionar direto a fazenda, eu diria que tem duas vantagens que a lei quis dar. Quais? Primeiro, se a gente aciona direto a fazenda, é mais fácil a gente ter sucesso na ação, porque a responsabilidade civil da fazenda é objetiva, o que significa que nós não teremos o ônus de prova da culpa da fazenda. Ao passo que, se nós acionarmos o funcionário, a responsabilidade dele é subjetiva, nós teremos que provar a culpa. Então, nesse aspecto, é vantajoso acionar a fazenda. E um outro aspecto também é que o patrimônio da fazenda é maior, naturalmente, do que o patrimônio do funcionário público, né? Por mais bem-sucedido que o funcionário seja, o patrimônio da fazenda é maior. Então, tem essas vantagens. Por outro lado, tem uma desvantagem de acionar a fazenda, que é a seguinte: é mais fácil da gente ganhar a ação, mas para receber o dinheiro é mais complicado, porque não dá para executar a fazenda pelos meios tradicionais, tem que executá-la com a expedição de precatório, entrar na fila, aquela coisa toda. Tá bom, ótimo. Agora, então, vamos imaginar que o particular opte por acionar a fazenda pública. Portanto, ele promove uma ação na qual a responsabilidade é objetiva. Tá? O que significa dizer que não vai haver necessidade, não vai haver discussão nesse processo sobre culpa, uma vez que a responsabilidade é objetiva. Tá bom, o que eu queria que vocês enxergassem nesse momento? Por que a Constituição Federal estabeleceu que a responsabilidade da fazenda é objetiva? Eu acho que por duas razões, vejo se vocês concordam comigo. Primeiro, para facilitar que o particular acione a fazenda e tenha sucesso. Isto é, para facilitar que o particular seja ressarcido pela fazenda. Vocês estão de acordo? E acho que a segunda vantagem de a responsabilidade ser objetiva é que provavelmente esse processo vai ter uma duração menor. Aqui eu preciso explicar. É porque, se a responsabilidade fosse subjetiva, o particular teria que fazer prova de culpa. E é justamente esta prova que costuma retardar o andamento do processo, seja porque tem que ouvir testemunhas, marcar audiência, intimar todo mundo, às vezes pedir precatório, seja porque às vezes tem que fazer perícia, que é uma prova demorada, etc. Ora, não havendo necessidade de prova de culpa, sendo presumida a culpa, muito provavelmente o processo que ia ter uma extensão deste tamanho, vai ter uma extensão menor, porque a responsabilidade é objetiva. Estão acompanhando aqui o meu raciocínio? Pois bem, diz o artigo 70, inciso 3, na sua larga redação, que sempre que houver direito de regresso, caberá denunciação da lide. Então, se nós aplicarmos esse artigo 70, inciso 3, como a fazenda pública acionada tem direito de regresso contra o seu funcionário quando ele agir com culpa, em princípio deveria caber a denunciação da lide da fazenda pública ao seu funcionário. Não é? Só que o que a jurisprudência de uns 20 ou 30 anos começou a perceber é que, se deferida essa denunciação da lide, para exercício do direito de regresso,
essa denunciação da lide introduziria no processo essa é a expressão que a jurisprudência usa, um fundamento fático novo. Fundamento fático novo. Qual fundamento fático novo? Quer dizer, o que essa denunciação da lide trará para o processo que não havia antes? Bom, a responsabilidade na lide principal é objetiva, a responsabilidade do funcionário é subjetiva, o que significa que, deferida essa denunciação da lide, ela vai trazer para o processo uma discussão que não havia antes, que é a discussão sobre culpa. Discussão esta que provavelmente vai exigir, naturalmente, a produção de provas. E provas, eventualmente, complexas. Então, a jurisprudência começou a pensar o seguinte, puxa vida, a Constituição Federal, ao estabelecer a responsabilidade objetiva da Fazenda, quis garantir ao particular não só mais chance de ser ressarcido, mas como quis garantir um processo provavelmente mais curto, mais rápido. Esse é o anseio do legislador constitucional, que não precise provar culpa. Pois bem, se for deferir essa denunciação da lide, a denunciação da lide é uma coisa que interessa só entre a Fazenda e o funcionário. No entanto, essa denunciação vai introduzir no processo uma questão paralela, uma questão nova, que vai exigir produção de provas que vão retardar o desfecho do processo em detrimento ou em prejuízo do particular que não tem nada a ver com o problema da Fazenda com o seu funcionário. Consequência, passou a jurisprudência a indeferir esse tipo de denunciação da lide. Indeferir com base no argumento de que essa denunciação introduziria, então, esse fundamento fático novo, com o risco de aumento de duração do processo. Essa jurisprudência começou meio hesitante, mas foi ganhando corpo, foi crescendo e hoje ela predomina, inclusive, no STJ. Então, como é que a gente pode resumi-la, talvez, só para ver se vocês entenderam? Dizendo que, apesar da redação do inciso 3 ser ampla, abrangente e irrestrita, apesar da redação sem restrições do inciso 3, prevalece o entendimento de que não é sempre não que haja direito de regresso, que a denunciação deva ser deferida. O entendimento prevalente hoje é de que ela não será deferida se introduzir um fundamento fático novo que exija a produção de provas. Tá? Não se deferirá a denunciação da lide quando ela introduzir um fundamento fático novo que exija a produção de provas. Tá? Professor, então, nesse caso, o que resta à Fazenda Pública fazer? Resposta: ela deve demandar o seu funcionário em ação autônoma, na via própria, em outra ação. Essa é a solução que tem sido dada pela jurisprudência. Tudo bem? Deu para acompanhar? Pois bem, gente, agora então nós já sabemos quais são as 3 hipóteses de cabimento da denunciação da lide. Risco de evicção, possuidor direto ou indireto ao proprietário e
sempre que houver direito de regresso, com a ressalva de que não haja introdução de fundamento fático novo que exija a produção de provas. Tá? Agora que a gente sabe, então, as hipóteses de cabimento, eis o momento de levantar uma pergunta muito séria e muito controvertida e que tem sido perguntada com alguma frequência em concursos públicos, que é a seguinte. Dentre essas hipóteses de cabimento, professor, que nós acabamos de estudar, inciso 1, 2 e 3, tem alguma situação, tem alguma hipótese em que a denunciação da lide deva ser considerada obrigatória? Professor, o que você está querendo dizer ao perguntar se a denunciação da lide é obrigatória? O que seria considerá-la obrigatória? Bom, vocês sabem que denunciação da lide é para o exercício do direito de regresso. A questão que eu estou formulando a vocês é, será que em alguma circunstância, será que em alguma hipótese, a denunciação da lide tem que ser feita sob pena de, se o interessado não a fizer, ele perder o direito de regresso? Ou será que esse direito de regresso sempre poderá ser exercido em ação posterior, em ação autônoma? Essa é a pergunta. Entenderam o que eu falo de novo? Vamos imaginar um processo em que uma das partes esteja correndo o risco de ser condenada e essa parte tenha direito de regresso. Tá? Pois bem, em alguma situação, em alguma circunstância, a gente deve considerar que essa parte é obrigada a fazer a denunciação da lide sob pena de, não fazendo, perder o direito de regresso? Ou a denunciação da lide, digamos, não é obrigatória porque a pessoa sempre pode preferir exercer o direito de regresso em ação autônoma, em ação própria? O que é que vocês acham? Aqui eu paro um pouquinho para observar para vocês o seguinte, aqui vocês precisam tomar um pouco de cuidado. Essa questão, gente, teve uma mudança relativamente recente de entendimento no Brasil. Pelo seguinte, sempre prevaleceu entre nós o entendimento de que, dentre as 3 hipóteses do artigo 70, havia uma, sim, em que a denunciação da lide era obrigatória, de forma que, se ela não fosse feita no curso do processo, o interessado perdia o direito de regresso, não podendo exercê-lo em ação autônoma. Então, o entendimento que predominava era que, sim, em uma hipótese, a denunciação da lide era obrigatória. Vocês lembram em qual? O entendimento que prevaleceu no Brasil durante muitos anos foi de que, na hipótese do inciso 1, isto é, na hipótese de risco de evicção, haveria obrigatoriedade da denunciação. O que significava dizer que, havendo um processo em que qualquer das partes corresse esse risco, a parte tinha que fazer a denunciação da lide. Se ela não fizesse, isso significaria que, entre aspas, ela estava como que renunciando tacitamente ao direito de regresso que ela tinha. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas aonde está isso? Por que no inciso 1 ela seria obrigatória e nos incisos 2 e 3 não seria? De onde surgiu esse entendimento predominante? É porque tem um artigo, gente, olha que coisa, no Código Civil, que é o artigo 456, que é justamente... 456... do Código Civil. É um artigo que está no capítulo que trata da evicção. Vocês lembram, né? Estamos falando do risco de evicção. Que vai dizer, com uma redação um pouco confusa, mas vai dizer que sempre que houver risco de evicção, o evicto tem que fazer a denunciação da lide. Tá, essa é a redação. Pois bem, como é que muita gente leu esse artigo? Muita gente leu da seguinte maneira. Bom, é uma norma de direito material, né, de direito civil.
E é uma norma que está dizendo que quando houver risco de evicção, tem que ser feita a denunciação. Portanto, muitos juristas, muitos processualistas e civilistas começaram a entender que, diante do que dispunha esse artigo 456, a denunciação da lide, nesse caso, deveria ser obrigatória, e se não fosse feita, o interessado, o evicto, perderia o direito de regresso. Não havendo nenhum artigo equivalente em relação aos incisos 2 e 3. Daí porque surgiu esse entendimento de que a denunciação da lide só seria obrigatória na hipótese do inciso 1. Esse entendimento prevaleceu até mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. Felizmente, a meu ver, o Superior Tribunal de Justiça mudou, ou tem mudado, essa orientação que foi predominante. Com base em quê? Né, assim, quais são os argumentos que o STJ usa para mudar essa orientação? Vamos parar para pensar um pouquinho nesse entendimento que foi predominante. Esse entendimento dizia uma coisa muito grave. Ele dizia o seguinte: se a pessoa tem direito de regresso decorrente da evicção e por um lapso, por um esquecimento, por uma razão qualquer, não fizer a denunciação da lide, o evicto perde o direito de regresso. Agora, vamos lembrar o que é evicção rapidamente, eu falei na aula passada, mas evicção existe quando alguém adquire onerosamente um bem de quem não era o verdadeiro proprietário. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos pegar uma situação concreta. Imaginem uma velhinha de 80 anos, aposentada, que trabalhou a vida inteira, poupou, e no final da vida, com o dinheirinho da poupança, ela tira o dinheiro da poupança e compra uma casinha. Como ela não é muito versada em direito, ela não se preocupa muito em pedir a documentação, em examinar os documentos, compra ali uma casinha achando que está comprando direitinho e investe todo o dinheirinho dela na casinha, sem pedir orientação de um advogado. Compra a casinha. Bom, não preciso nem dizer, ela compra a casa de quem não era o verdadeiro proprietário. O verdadeiro proprietário aparece e move contra a velhinha uma ação pedindo a casa de volta. Veja, essa velhinha então está correndo o risco de evicção. Mas digamos que como ela não tem mais muito dinheiro para contratar um bom advogado, ela chama ali um parente que é formado em direito, ou sei lá, algum advogado que presta, enfim, que não entende muito do assunto, e o advogado se esquece de fazer a denunciação da lide. Gente, de acordo com o entendimento que foi predominante durante muitos anos, sabe qual seria a consequência disso? Ela teria perdido o direito de regresso. Ora, com muita razão, o STJ começou a dizer que havia uma certa desproporção entre o ato e a sua consequência. Né? Não era razoável que a pessoa perdesse o direito de regresso, não pudesse exercê-lo em ação autônoma, só porque não fez ou esqueceu de fazer a denunciação da lide. E tem um argumento aqui que eu acho que é inafastável, que é como se diz, irretorquível, que é o seguinte: a velhinha comprou de quem não era o dono, pagou a ele. Se ela perder o direito de regresso, isso significa que o vendedor que a enganou não vai poder mais ser demandado para restituir o dinheiro. Portanto, nós vamos ter alguém que vai ficar alguém que não era o dono do imóvel, ficando em definitivo com o dinheiro da venda. O que significaria dizer, este vendedor malandro acabaria tendo um enriquecimento indevido, caso ela não pudesse exercer mais o direito de regresso. Então, com base em todos esses argumentos, que eu acho que são realmente muito importantes, o STJ mudou a orientação
no sentido de entender que agora, nem mesmo na hipótese do inciso 1, a denunciação da lide deva ser considerada obrigatória. Nas hipóteses dos 2 e 3, ela nunca foi considerada obrigatória, só na hipótese do 1. Mas agora, nem mesmo na hipótese do inciso 1, ela deve ser considerada obrigatória. Isto é, mesmo nas hipóteses de evicção, se a pessoa não fizer a denunciação da lide, não tem importância. Ela pode exercer o direito de regresso a posteriori. E esse entendimento foi ganhando corpo e hoje ele é predominante. Faço a ressalva, no entanto, de que pode ser até que vocês encontrem em alguns livros ou em alguns acórdãos ainda a aplicação do entendimento mais antigo. Não se surpreendam, tá? Mas hoje predomina o entendimento de que não é obrigatório. Deu para entender? Só para vocês não se assustarem muito, eu faço uma última observação sobre esse assunto, que é a seguinte. Se vocês em casa, com calma, forem ler o artigo 70 do Código de Processo, vocês vão cair da cadeira. Porque ele está escrito assim, o caput dele diz assim, a denunciação da lide é obrigatória, inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Ora, quem desavisadamente, portanto, lê esse artigo, fica com a impressão de que a denunciação da lide não só é obrigatória, como é obrigatória sempre, nos 3 incisos. E nós estamos vendo que justamente é o contrário, ela não é obrigatória nunca, nem mesmo agora na hipótese do inciso 1. Então, como interpretar esse caput, né? Hoje em dia tem uma solução, né? Vocês sabem que quando a lei diz uma coisa que não é bem o que deveria ter dito, a gente interpreta. Qual é a interpretação desse caput? É até engraçado. A interpretação o que a gente deve entender desse caput é de que o que ele está dizendo é que, sim, a denunciação da lide é sempre obrigatória se a pessoa quiser exercer o direito de regresso no mesmo processo. Tá? Claro, se a pessoa quiser exercer o direito de regresso no mesmo processo, a denunciação da lide tem que ser feita. Tá? Mas se não for feita, fiquem tranquilos. O direito de regresso sempre poderá ser exercido em ação independente, em ação autônoma. Tudo bem, gente? Bom, agora que a gente conhece todas as hipóteses de cabimento e sabe e abordamos já a questão da obrigatoriedade ou não da denunciação, eu acho que nós estamos preparados para entrar no aspecto, digamos, mais procedimental da denunciação da lide, que é saber como é que ela funciona, né? Como é que ela se faz, como é que ela se processa, etc. Então, vamos lá. Procedimento. Tem muita coisa para falar aqui. A denunciação da lide, como nós vimos na aula passada, é uma forma de intervenção de terceiros provocada e que pode ser requerida tanto pelo réu quanto pelo autor. Eu cheguei a dar exemplos das duas coisas na aula passada. Pois muito bem. É claro que o procedimento da denunciação, o momento de apresentá-la, o procedimento, enfim, variará conforme ela seja requerida pelo réu ou pelo autor. Vocês estão de acordo? Quer dizer, para o réu, a denunciação da lide deve ser feita, se o réu quiser fazer a denunciação da lide, ele tem que fazer num determinado momento. Quando é o autor que faz, é em outro momento. Então, acho que para o nosso estudo ficar completo, para a gente examinar por todos os ângulos a questão, acho que a gente tem que examinar primeiro o procedimento da denunciação da lide requerida, sei lá, pelo réu e depois pelo autor. Tá? Vamos começar pela denunciação requerida pelo réu, que a gente está mais familiarizado. Denunciação da lide requerida pelo réu.
sei lá, vamos imaginar uma hipótese em que A promove uma ação em face de B, o réu é citado, alguma das circunstâncias do artigo 70 está presente, alguma das circunstâncias, e ele então quer fazer a denunciação da lide para poder, no mesmo processo, exercer o direito de regresso. Tá? Então, se a petição inicial estiver em ordem, o juiz vai mandar citar o réu. Senhores advogados, se este réu quiser fazer a denunciação da lide, qual é o momento processual adequado para isto? Estamos falando da denunciação requerida pelo réu. Resposta: a denunciação da lide deve ser requerida no prazo da contestação. No prazo da contestação. O que significa dizer que, passado o prazo de contestação, terá havido preclusão da oportunidade para se oferecer a denunciação da lide. Bom, algumas questões importantes, fundamentais aqui para nós. Olhem para cá um minutinho. Tomem um pouco de cuidado com essa expressão, ponham aí uma anotação no caderno de vocês. Toda doutrina vai dizer, a denunciação da lide deve ser apresentada no prazo de contestação. Mas eu fico com um pouco de medo do seguinte, vamos imaginar, o prazo de contestação normalmente é 15 dias. Tá? Agora, isso não significa dizer que o réu precise usar os 15 dias, ele pode contestar no 10º, não pode? Se o réu contestar no 10º, ele ainda poderá fazer a denunciação da lide nos 5 dias restantes? Ou não? Entenderam a pergunta? Quer dizer, o prazo de contestação é 15 dias. Mas ele não usa os 15 dias para contestar, ele contesta no 10º. Ele ainda pode usar os 5 dias subsequentes para fazer a denunciação? Resposta: de jeito nenhum. Apresentada a contestação, seja em que momento for, sem que tenha havido denunciação da lide, ocorrerá o fenômeno da preclusão consumativa. Preclusão consumativa. E, portanto, terá passado a oportunidade de o réu denunciar. Por outro lado, professor, a denunciação da lide precisa ser simultânea com a contestação? Como é a reconvenção tem um dispositivo expresso dizendo que a reconvenção tem que ser simultaneamente com a contestação. Não, a jurisprudência majoritária hoje em dia entende que a denunciação da lide nunca pode ser depois, né, porque terá havido o fenômeno da preclusão consumativa. Mas, se a parte quiser, a denunciação da lide pode ser oferecida antes da contestação. Isso pode. Vocês compreendem? Então é possível a pessoa oferecer denunciação da lide no 10º dia e contestar no 15º. O que não pode é o contrário. Tá? O mais comum, no entanto, o mais frequente, é que a denunciação da lide seja apresentada junto com a contestação. Perfeitamente possível, perfeitamente normal. Professor, e aí? Ela pode, se ela for apresentada junto, ela tem que vir dentro da contestação, no bojo, ou em peça apartada, em peça autônoma, etc. Resposta: aí é ao gosto do freguês. Né? Ao gosto do freguês. Tem gente que faz a denunciação da lide na própria contestação. Aliás, eu acho que esse é o mais comum. Né? Dentro da contestação, abre ali um parágrafo, abre ali um item, né? Preliminarmente, isso. Requeiro a denunciação da lide, tal, fulano de tal. E aí continua. Ou então também não tem nenhum impedimento a que se faça a denunciação da lide numa petição autônoma. Só tomem cuidado, senhores advogados, de na hora de protocolar,
acabar não confundindo as coisas, protocolar a contestação e esquecer de protocolar a denunciação, porque aí haverá o fenômeno da preclusão consumativa. Né? Mas o mais comum, como eu disse, é que ela venha dentro. Embora a denunciação da lide seja uma ação nova dentro do mesmo processo, lembram da aula passada? Ela é uma nova ação dentro do mesmo processo. Ela não precisa preencher todos os requisitos daquele artigo 282 do Código de Processo Civil, não precisa dar valor da causa, esse tipo de coisa. Mas é preciso, senhores advogados, pelo menos ao fazer a denunciação da lide, expor o pedido e os seus fundamentos. Porque senão o juiz não tem como decidir a denunciação da lide. Porque, às vezes a gente pega contestações em que o réu requer a denunciação da lide a fulano de tal. Dá vontade de despachar uma interrogação. Sim, mas por quê? Qual é o direito de regresso? Em que consiste? Né? O que você quer? Enfim, precisa indicar, olha, eu quero fazer a denunciação da lide contra fulano de tal, porque de acordo com o contrato tal, ele me assegurou o direito de regresso, enfim. Tá? Tem algum problema? Professor, se ela tiver insuficientemente fundamentada, o juiz já deve indeferi-la de plano? Não, é possível o juiz mandar o réu emendar o pedido de denunciação da lide, não tem problema. Esclareça o réu os fundamentos da denunciação da lide, para que ela possa ser recebida e processada, etc. Tá? Se ela não estiver em ordem, o juiz mandar emendar e a parte não emendar, o juiz indefere de plano. Tá? Ou se o juiz verificar desde logo que não se encaixa nas hipóteses do artigo 70, ou que o procedimento é incompatível com denunciação da lide, enfim, o juiz indefere. E da decisão que indefere, cabe recurso de, vimos na aula passada, agravo. Acho que aí o tribunal deve admitir o agravo de instrumento, porque se for deixar para o agravo retido, vai ficar muito ruim, vai ficar tarde demais. Então, é uma hipótese em que cabe o agravo de instrumento. Se, no entanto, a denunciação da lide estiver em ordem, o juiz determinará que o denunciado seja, lembrando que a denunciação da lide tem natureza de nova ação, o juiz determinará que o denunciado seja citado. Então, nós vamos ter uma nova citação no processo. Afinal de contas, é uma nova ação que está sendo ajuizada. Tá? Citado para quê? Resposta, citado para querendo oferecer contestação. O que significa que, feita a denunciação da lide pelo réu, o denunciado citado poderá oferecer a sua contestação. E aqui eu quero falar uma palavrinha a vocês sobre a contestação que o denunciado pode oferecer. Não sei se vocês, como advogados, já tiveram oportunidade de fazer contestações em nome do denunciado. Mas o que eu queria que vocês percebessem aqui? Vamos pegar uma situação concreta. Vamos imaginar a situação mais banal de denunciação da lide. A é vítima de um acidente, ok? B é o causador do acidente. E C é a seguradora. Tá? Gente, parem um minuto e olhem para cá. Vocês concordam que existem aqui duas lides? Tá? Existe a lide principal, A e B, e existe a denunciação da lide de B contra C. Aqui se discute o acidente e aqui se discute eventual direito de regresso. Tá? A seguradora está sendo citada para contestar. Para ver se vocês concordam comigo. É verdade que a seguradora só foi chamada, só foi trazida na lide secundária. Ela não figurava na lide primária.
Agora, vocês concordam se eu disser que, embora a questão envolvendo a seguradora seja a questão regressiva, a seguradora tem profundo interesse sobre o que vai ser decidido na lide principal? Por quê? Porque o que for decidido na lide principal repercutirá diretamente na questão do direito de regresso. Afinal, se não estou enganado, caso a lide principal venha a ser julgada improcedente, o direito de regresso, inclusive, ficará prejudicado. Por que eu estou dizendo isso, então? Porque é perfeitamente possível que o denunciado, na sua contestação, faça o seguinte, aliás, é bastante comum. Claro, ele vai apresentar uma única contestação, mas nessa contestação, o denunciado pode apresentar dois tipos de argumentação, ou duas partes. Né? Pode dividir a sua contestação em duas partes. Na primeira parte, a seguradora, né, a denunciada, pode trazer mais elementos, ou reforçar os argumentos, ou trazer mais elementos para a improcedência da lide principal. Então, sim, o denunciado pode, ao contestar a denunciação, ele pode impugnar o pedido inicial, o pedido principal. Impugnar o acidente, portanto. Ou trazer mais argumentos que levem o juiz a julgar a lide principal improcedente. E qual é o interesse dele em fazer isso? É porque ele sabe que se de fato for improcedente a lide principal, a denunciação fica prejudicada. Tá? Então ele pode usar, sei lá, uma primeira parte da sua contestação para impugnar a lide principal. E depois ele pode dizer assim, aliás, é bastante comum que na contestação os denunciados digam assim, então, Vossa Excelência deve julgar, por todos os motivos que eu expus, Vossa Excelência deve julgar a lide principal improcedente. Tá? Mas, apenas ad argumentando, se Vossa Excelência... O que só na minha imaginação eu sou capaz de pensar. Se Vossa Excelência acabar acolhendo o pedido principal e julgando procedente o pedido principal, então agora Vossa Excelência não pode acolher também a denunciação por causa deste e daquele motivo. Tá? Ou seja, vejam que o bom advogado, o advogado asegurador, dividiu a contestação dele em duas frentes. Primeiro está atacando o problema principal. Tá? Mas prevendo, eventualmente, que o juiz não julgue da forma que ele deseja a lide principal, ele também traz argumentos para que o juiz não acolha a lide secundária. Deu para entender? Pois bem, agora a gente chega num momento fundamental da denunciação da lide, talvez o mais importante, um dos mais importantes. Nossa, deixa eu só dar uma limpada aqui na louça. Desde que o Código de Processo Civil entrou em vigor nos anos 70, se verificou que ele trazia um artigo, ou dois artigos, que desde o início se tornaram bastante controvertidos, que são os artigos 74 e 75 do Código de Processo Civil. São dois artigos porque um fala da denunciação da lide feita pelo réu, o outro fala da denunciação da lide feita pelo autor. Mas ambos dizem a mesma coisa. Dizem o quê? Por que esses dois artigos são tão polêmicos? Qual foi a polêmica que surgiu? Eles vão dizer assim, que quando o juiz deferia a denunciação da lide, deferida a denunciação, olhem só a redação dos dispositivos legais. Deferida a denunciação e se
citado o denunciado, denunciante e denunciado devem ser considerados frente ao adversário como litisconsortes. Isso está escrito nos artigos 74 e 75 do Código de Processo Civil. Deferida a denunciação, denunciante e denunciado devem ser considerados frente ao adversário como litisconsortes. Ou seja, gente, olhem para cá um minuto. É verdade que existe uma lide entre o denunciante e o denunciado, que é a lide regressiva. Quer dizer, eles têm uma briga interna entre eles. Mas frente ao adversário, diz o Código, eles devem ser considerados e tratados como litisconsortes. Tá? Ambos vão combater o adversário. Agora, por que esse artigo sempre trouxe espanto, perplexidade e surpresa? Porque nós estudamos litisconsórcio recentemente, o assunto está fresco na cabeça de vocês. Para que uma pessoa possa promover uma ação contra duas ou mais em litisconsórcio, é preciso que o autor alegue ter relação jurídica com essas pessoas todas. Senão, ela não tem como demandá-las. Se eu quero promover uma ação contra X, Y e Z, eu tenho que descrever na petição inicial a existência de uma relação minha com X, com Y e com Z, para incluí-los todos no polo passivo. E tem que ter, no mínimo, uma afinidade entre X, Y e Z para que eu possa demandar. Lembram que nós estudamos isso no litisconsórcio recentemente? Pois bem, o que causa perplexidade nesse artigo 74 e 75 é o seguinte: vamos imaginar a situação do acidente de trânsito. Imaginem a vítima, imaginem o causador e imaginem a seguradora. A crítica que a doutrina sempre fez à questão do litisconsórcio é a seguinte: olhem para cá, a doutrina percebeu o seguinte: a vítima tem relação jurídica com o causador do acidente. Relação jurídica essa decorrente do acidente. O causador do acidente tem relação jurídica com a sua seguradora. Todos de acordo? Mas não existe relação jurídica direta da vítima com a seguradora do causador do acidente. E se não existe relação jurídica direta de A com C, causou perplexidade que a lei pudesse considerar B e C como litisconsortes frente a A, como se A tivesse movido a ação contra os dois. Muita gente criticou essa redação do artigo 74 e 75. Tanto que, nos anos 80, surgiu uma corrente doutrinária muito forte que começou a dizer o seguinte: gente, nessa situação do acidente de trânsito, vamos imaginar, se existisse só a lide principal, de A contra B, se fosse só ação de indenização, se não tivesse sido feita a denunciação da lide, então, imaginem, façam um exercício de imaginação, como se houvesse só a lide principal. Bom, se fosse assim, C seria um terceiro. A seguradora seria um terceiro. Agora, seria um terceiro, é verdade. Mas um terceiro em que situação? Eu vou fazer a vocês 3 perguntas. C tem relação jurídica com alguma das partes? Sim, com B. Essa relação jurídica é diferente da que está sendo discutida no processo? Sim. Lá é um acidente, aqui é um direito de regresso. Mas o resultado do processo pode repercutir sobre o direito de regresso? Diretamente. Tanto que nós já sabemos que se não houvesse a denunciação da lide, C até poderia requerer o seu ingresso como assistente simples.
Então surgiu, nos anos 80, uma forte corrente doutrinária dizendo o seguinte, que o código nos artigos 74 e 75 teria cometido um equívoco ao considerar o denunciado como litisconsorte do denunciante. Que o mais correto, o mais preciso, o mais técnico, seria o Código de Processo Civil ter dito que o denunciado deve ser considerado uma espécie de assistente simples do denunciante, e não litisconsorte. Tá? Só que agora nós temos um problema prático. Qual é o problema prático? É que nós fizemos um exercício de imaginação um minuto atrás, como se a denunciação da lide não tivesse sido feita. Só que a denunciação da lide foi feita. E, tendo sido feita, existe um artigo de lei, que é o 74, dizendo que quando a denunciação da lide é feita e o réu é citado, o denunciado é citado, ele tem que ser tratado como litisconsorte. Então, nós temos que resolver um impasse. Afinal, ele deve ser tratado como litisconsorte ou como assistente simples? Devemos prestigiar o que a lei diz expressamente ou talvez o que a doutrina pensou a respeito? Então, talvez vocês nesse momento pudessem estar se perguntando, mas professor, que diferença faz tratá-lo como assistente ou tratá-lo como litisconsorte? A resposta faz muita diferença. Primeiro, vou mostrar pelo menos duas diferenças para vocês. Se ele for tratado como litisconsorte, ele vai ter os mesmos poderes que ele teria se ele fosse tratado como assistente simples? Já sabemos que não, porque o assistente simples tem uma série de restrições em relação aos seus poderes. Ao passo que o litisconsorte não tem restrição. E outra diferença fundamental prática é que se eles de fato forem litisconsortes, como está na lei, como forçosamente eles vão ter que contratar advogados diferentes, já que internamente existe uma lide entre eles, não pode ser o mesmo advogado para o denunciante e para o denunciado, como eles forçosamente terão advogados diferentes, X e Y, vocês já sabem, quando há um litisconsórcio com advogados diferentes, o que acontece com os prazos? Contam em dobro. Então, se de fato nós os tratarmos como litisconsortes, os prazos serão dobrados. Ao passo que, se nós considerarmos que o denunciado é tão somente um assistente simples, ao assistente simples não dobra. Ao litisconsorcial, como nós vimos, até dobraria, mas aqui não é assistente litisconsorcial, seria assistência simples. E na assistência simples o prazo não dobra. Então precisamos decidir, é litisconsórcio ou é assistência simples? Resposta. Num primeiro momento, o argumento da assistência simples parece mais técnico, né? Parece mais interessante. Mas o STJ, por razões práticas que eu já vou explicar a vocês, o STJ pacificou o entendimento de que, havendo denunciação, o denunciante e o denunciado devem ser tratados como litisconsortes mesmo. Litisconsortes. Tá. Então, só tomem cuidado com o seguinte, gente. Só um minutinho. Ouçam aqui o que eu vou dizer. Se a denunciação da lide, deixa eu ver se eu sou claro, se a denunciação da lide não for feita, se ela não for feita, a seguradora pode entrar em que condição? Assistente simples. Mas se a denunciação da lide for feita, ela entra no processo, de acordo com o STJ, na condição de litisconsorte.
O que significa dizer que a partir do seu ingresso com um novo advogado, todos os prazos daí em diante passam a ser em dobro. O que significa dizer que ela tem os mesmos poderes que a parte. E o que eu queria mostrar para vocês é, mas professor, não gostei dessa decisão do STJ, porque eu acho que seria mais técnico dizer que há assistência. Mas eu tenho a impressão, gente, que o que levou o STJ a decidir pela existência do litisconsórcio não é só a lei. É claro que a lei é também a existência de um artigo expresso, que é o 74 e o 75. Mas tem uma razão prática também, que é a seguinte. Olha só, A promove ação em face de B, que faz a denunciação da lide à seguradora. Tá bom? Seguradora. Por que será que o STJ, qual é a vantagem que o STJ vê em considerá-los litisconsortes? Não sei se vocês concordam comigo, mas tem uma grande vantagem prática, inclusive para a vítima, que é a seguinte: se eles são considerados litisconsortes, na fase de conhecimento, como o STJ vem decidindo, caso a ação venha a ser julgada procedente, sendo eles litisconsortes, isso significa que os dois vão ser condenados, tanto o causador do acidente quanto a sua seguradora, os dois vão ser condenados a ressarcir a vítima. O que significa dizer que, se havia litisconsórcio na fase de conhecimento, vai permanecer o litisconsórcio na fase de execução. O que vai permitir à vítima, se ela quiser, executar diretamente a seguradora, que é normalmente quem tem dinheiro. Então, esse entendimento do STJ tem essa vantagem, vai direto contra a seguradora. Ao passo que, se nós considerássemos que a seguradora é apenas assistente simples, mudaria a situação, porque aí o que vai acontecer é que daí a vítima só poderia executar o réu. E o réu, na lide secundária, se voltar contra a seguradora. Mas não poderia haver, se nós considerássemos assistência simples, não poderia haver execução direta de A contra a seguradora. Então, eu acho que foi pensando nesse aspecto prático que o STJ preferiu, aplicando a lei, considerá-los litisconsortes mesmo. É litisconsórcio. Tudo bem? Então, prazo em dobro, poderes de litisconsorte, tratamento de litisconsórcio. Ambos, ao final, vão ser atingidos pela coisa julgada. E assim por diante. Tá? Oferecida a contestação pelo denunciado, o processo prosseguirá, o juiz vai colher as provas necessárias, ele vai receber tratamento de litisconsorte, e, ao final, o juiz irá proferir a sua sentença. A sua sentença. Aqui é um ponto importante que eu queria retomar com vocês. Vocês lembram que a denunciação da lide não cria um novo processo. A denunciação da lide se faz no mesmo processo que já estava em andamento. O que significa dizer que, ao final, o juiz irá proferir uma única sentença. Agora, é uma sentença só, é uma sentença única, na qual ele terá que examinar as duas lides, a principal e a lide de denunciação. Senhores processualistas, por uma questão de lógica, qual das duas coisas o juiz examina primeiro dentro dessa sentença única? Me parece óbvio, se a denunciação da lide é para exercício do direito de regresso, não é possível apreciar o direito de regresso antes de apreciar a questão principal. Tá? Então, é uma sentença só, mas primeiro o juiz examina a lide principal e, conforme o que ele decidir na lide principal, ele decide a denunciação da lide. Tá? E agora eu posso dizer uma coisa para vocês sobre a denunciação que eu não tinha podido dizer antes, que é a seguinte.
Se a lide principal for julgada procedente, então o denunciante terá sido condenado, né? Então, se procedente, B vai ter que pagar A. E, se condenado o denunciante, restará ao juiz agora, na mesma sentença e na sequência, examinar se esse denunciante tem ou não tem o alegado direito de regresso contra o denunciado. Se tiver mesmo o direito de regresso, o juiz vai julgar procedente também a denunciação. Se o juiz entender que não tem direito de regresso, o juiz vai julgá-la improcedente. Tá? Então, uma pergunta importante que às vezes alguns alunos me fazem. É possível o juiz julgar procedente a ação e improcedente a denunciação? Sim, porque pode ser que o denunciante seja condenado, mas não consiga comprovar que tem direito de regresso. Então, vai ser procedente uma e improcedente a outra. Tá? Agora, gente, isso é muito importante. Acertem o que eu vou perguntar. Só apagar aqui. Professor, e se a lide principal for julgada improcedente? Bom, aí a denunciação da lide só vai poder ter um resultado possível que a gente consegue antever. Qual? É importante chamar a atenção de vocês para o seguinte, em algumas turmas em que eu pergunto isso, alguns alunos, até compreensivelmente, respondem, se é improcedente a lide principal, deve ser também forçosamente improcedente a denunciação. Olha, isso até é compreensível, mas está errado. Por que está errado? Porque, parem um minutinho e acompanhem o meu raciocínio. Se a lide é procedente, então o B foi condenado. E se ele foi condenado, cabe ao juiz indagar se ele tem ou não tem direito de regresso contra C. Se tiver direito de regresso, será procedente a denunciação, se não tiver, será improcedente. Agora, se o juiz já julgar improcedente a lide principal, isso significa então que B nem foi condenado. E se B nem foi condenado, a questão do direito de regresso perde o objeto. O juiz não vai mais perguntar se tem ou não tem direito de regresso. Só faz sentido essa pergunta se o denunciante foi condenado. Senão, a pergunta não faz sentido. Perdeu o objeto. De tal sorte que o juiz, eu vinha dizendo até agora, que o juiz julgaria prejudicada a denunciação. Na verdade, esse julgo prejudicada a denunciação, que até alguns juízes usam mesmo na prática, quer dizer, significa que o juiz julgará a denunciação extinta. Se improcedente a lide principal, o juiz julgará a denunciação extinta sem julgamento de mérito. Exatamente porque ela ficou prejudicada. O direito de regresso ficou prejudicado, na verdade. Por quê? Porque o pedido principal nem sequer foi acolhido. A denunciação será extinta sem julgamento de mérito a propósito. Por que razão? Né? Assim, o que levará a denunciação a ser extinta sem julgamento do mérito? Eu acho que a explicação é, se o denunciante não foi condenado, desapareceu o seu interesse de agir em relação a eventual direito de regresso. Então, na verdade, é uma extinção sem julgamento do mérito por falta de interesse superveniente. Quer dizer, por que falta de interesse superveniente? Porque no curso do processo, o juiz deferiu a denunciação da lide porque havia um risco de condenação, um risco de evicção.
Mas a partir do momento em que isso não se consumou, desaparece o interesse e a denunciação da lide deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito. Então o juiz vai dar uma sentença só, e ele vai dizer, olha, então, como eu julguei improcedente a lide principal e o réu não foi condenado, julgo extinta, sem julgamento do mérito, a denunciação. Tá? Mais para frente a gente até discute como é que ficariam honorários, custos, essa coisa toda, mas por hora saibam que a denunciação será extinta sem julgamento do mérito. Esse é o procedimento da denunciação da lide requerida pelo réu. Não acredito que tenha grandes surpresas ou grandes dificuldades. Mais complicada, e aqui acho que só vai dar tempo de começar o assunto, mais complicada é a questão da denunciação da lide requerida pelo autor. Vocês lembram que o autor também pode requerer a denunciação. Só lembrando, só para a gente poder... Vocês lembram daquele exemplo que eu dei em aulas anteriores, que nós tínhamos um terreno cujo proprietário era A vendia o terreno para B, lembram? B ia tentar entrar no terreno e se deparava com um invasor. No esforço de tentar entrar e de receber o terreno, B move uma ação contra o invasor, ação reivindicatória, por exemplo, pedindo então que o juiz condene C a sair e que ele possa entrar. Mas nós vimos, acho que na aula passada ainda, que B move essa ação com um certo receio, com um certo medo. Porque pode ser que ele não consiga expulsar o invasor. Então ele move essa ação sabendo, ciente de que ele está correndo o risco de evicção. Porque pode ser que ele fique sem o bem e sem o dinheiro. Se ele quiser fechar por todos os lados, se ele estiver sendo defendido por um bom advogado, e o advogado quiser, como se diz isso, se quiser protegê-lo de todos os riscos, o que o advogado tem que fazer é pedir a expulsão do invasor, mas caso o invasor não possa ser expulso, o adquirente já deve requerer a denunciação da lide ao vendedor para, não sendo possível o terreno, que se possa pelo menos conseguir o preço, o dinheiro de volta. Tá? Então, era esse o exemplo que eu havia mostrado para vocês na aula passada. Então, veja, nós estamos diante de uma denunciação da lide requerida pelo autor. Caberia perguntar, então, nesse momento, qual é o momento oportuno para o autor requerer esta denunciação da lide? Uma dica, não pode ser a contestação. Tá? Afinal de contas, nós estamos diante de uma denunciação da lide que está sendo requerida pelo autor, e o autor não contesta, a menos que seja louco. Então, qual é o momento? Por isso que eu disse que o advogado aqui tem que ser um advogado bom, habilidoso e com uma boa percepção das coisas. Só tem um momento que em que essa denunciação da lide pode ser requerida, que é já a própria petição inicial. Não tem outra oportunidade. A denunciação da lide tem que ser requerida na petição inicial. Ah, professor, não pode ser requerida depois da contestação, em réplica, Não. A denunciação da lide pelo autor deve ser feita na petição inicial. O que exige do advogado do autor, então, a sensibilidade de perceber, logo no momento da propositura da ação, que o seu cliente, dependendo do resultado, vai sofrer, por exemplo, uma evicção, ou vai sofrer uma perda. E já, então, na própria petição inicial, embutir a denunciação da lide. Não vai dar tempo de nós desenvolvermos isso na aula de hoje, mas... só para criar expectativa para a próxima aula, eu já mostro para vocês que vai ser uma situação muito interessante, que nós vamos ter que abordar, porque nós vamos ter uma única petição inicial, uma petição inicial só, contendo no seu bojo
duas ações. Então, é uma única petição inicial apresentada por B, contendo já o pedido principal, e, para a hipótese de não acolhimento do pedido principal, contendo também no seu bojo já a denunciação da lide. Então, digamos assim, é uma petição inicial grávida de gêmeos. Né? Assim, porque ela tem no seu bojo duas ações. E o mais interessante, cada uma dessas ações contra pessoas diferentes. O pedido principal é de B contra C, e o pedido secundário é de B contra A. Tudo isso na mesma petição inicial. Então, o advogado tem que descrever com muito cuidado isso para o juiz entender. No nosso exemplo, ele tem que dizer assim, o advogado de B, então B está fazendo a petição inicial. Ele tem que dizer, olha, excelência, eu sou B, eu comprei de A o terreno, está aqui a escritura, direitinho registrada, eu me tornei o novo proprietário, eu sou o novo dono, então eu estou movendo a ação reivindicatória contra C, pedindo que C me restitua o imóvel. Requeiro, portanto, que Vossa Excelência condene C na obrigação de me devolver o terreno. Caso Vossa Excelência, no entanto, não possa acolher este pedido, o que só se admite, ad argumentandum tantum, então já requer a denunciação da lide A, porque foi ele que me vendeu, eu vou ficar sem o terreno, eu quero o meu dinheiro de volta. Bom, isso suscita uma enorme quantidade de questões e de dificuldades que nós vamos ter que deixar para a próxima aula, porque já avisam do nosso final. Então, na próxima aula, a gente começa examinando o procedimento da denunciação da lide requerida pelo autor, tá bom? Até lá.